Meu nome é Simone, eu tenho 50 anos, eu sou casada, tenho 2 filhos adolescentes, o Caio e a Sofia, de 17 e 16 anos. Sou arquiteta por formação e trabalho hoje na área de transformação digital numa empresa de navegação. Durante a pandemia, eu precisava fazer um check-up, né? Todo ano na minha empresa nós somos estimulados a fazer um check-up. E aí aquela situação difícil de sair de casa, como fazer, etc. Fazer um check-up era melhor, porque você iria só a um lugar, né, em vez de ir a vários lugares. Então, chegando lá, eles perceberam um nódulo em uma das mamas e me encaminharam para o mastologista. Eu fui, o mastologista falou, beleza, vamos fazer um exame complementar. Eu fiz uma ressonância e aí eu descobri, por acaso, que na realidade eu tinha, assim, um diagnóstico de câncer para outra mama, né? Então, foi uma surpresa no primeiro momento. Eu diria até aí uma boa surpresa, porque estava muito no início ainda. Quando eu tinha 19 anos, minha mãe foi diagnosticada, lá nos anos 90, então um momento muito mais difícil, né? Ela foi diagnosticada, ela lutou com essa doença por 2 anos e foram 2 anos muito difíceis, né? Então, ela perdeu essa batalha, e aí por 25 anos eu fiquei esperando isso acontecer comigo, né? A gente fica naquela certeza de que um dia chega a nossa vez, né? Uma certeza que não faz nenhum sentido, mas ainda assim a gente tem. E aí, efetivamente, chegou a minha vez em 2020. E aí eu já posso te dizer que não foi nada do que eu esperei e que me apavorou por 25 anos. Foi primeiro por um diagnóstico mais inicial e depois porque a medicina evoluiu muito, a ciência evoluiu muito, os tratamentos evoluíram muito. Então é claro que é um momento muito difícil, é uma situação muito delicada, mas não foi o que eu esperei e tive tanto medo por 25 anos. Quando eu recebi a notícia da minha mãe, lá em 1994, foi muito difícil. Foi uma coisa que eu carreguei a vida inteira. Aquele momento foi muito difícil. Então, quando eu recebi, eu queria fazer de tudo para que não fosse, para não repetir essa situação. Então, assim, é uma preocupação muito grande com os meus filhos, deles entenderem que era um desafio, que a gente precisava abraçar junto, que eu ia esperar, né? Que vinham momentos difíceis pela frente, mas que tinha superação envolvida. Então, assim, no primeiro momento, a primeira pessoa, claro, que soube foi meu marido, depois meus sogros, que me ajudaram muito também, e aí depois, sim, a gente contou para os meus filhos, mas de uma maneira mais leve, menos passional. Agora, tudo isso é muito mais fácil por causa da nossa rede de apoio, né? E aí eu preciso só agradecer profundamente pelo meu marido, pelos meus filhos, que me acompanharam em cada momento do tratamento, enfim, da cirurgia, e me acompanham até hoje, né, claro. Eu acho que a parte emocional é ainda mais forte, ela pesa ainda mais, né? Não tem como você passar por isso sem pensar no fim, né? A gente nasce sabendo que um dia a gente vai partir. Mas num momento como esse, você encara de frente, não dá para disfarçar, né? O impacto emocional, ele é ainda maior, né? No meu caso, eu acho que ele foi potencializado pelos 25 anos, pelo histórico com minha mãe, etc. Mas ele é o que muitas vezes te faz fraquejar, né? No momento em que não dá para fraquejar, né? A gente precisa seguir em frente. Eu acho que uma experiência como essa traz para a gente uma objetividade com relação à vida, sabe? A gente olha para as coisas entendendo que nosso tempo é limitado, sim, mas a gente precisa fazer de tudo, a nossa melhor versão. Então, assim, é clichê, é um pouco assim, mas é verdade, porque depois que você encara isso, que, nossa, ontem eu achava que estava bem, hoje eu tenho um diagnóstico que pode tirar a minha vida, depois que você encara isso, você começa a ver que todo dia a gente tem a oportunidade de fazer melhor, de ser melhor,
de ter um impacto na sociedade, de ter um impacto na vida da nossa família. A gente começa a perceber pequenos momentos que a gente não valorizava, mas que são fundamentais, que foram eles que nos seguraram quando a gente precisou. Então, sim, ninguém quer passar por isso, mas isso traz para a gente uma visão melhor da vida, assim, mais feliz, mais fazendo escolhas que fazem real sentido para a gente, sabe? A gente negligencia muita coisa ao longo da vida em nome de opção de coisa, né? Às vezes de vergonha, às vezes de falta de experiência, às vezes por N motivos a gente vai negligenciando e isso meio que cai por terra, né? A gente começa a olhar com mais objetividade. Então, beleza, já que eu estou aqui, vamos fazer disso o melhor que a gente pode fazer, né? Em qualquer momento. No momento que a gente está trabalhando, no momento que a gente está com a nossa família, no momento que a gente está passeando, a gente não tem que ter um momento para fazer o melhor, né? A gente pode fazer isso o tempo todo. O livro, ele veio para fechar um ciclo. Não sei como veio a ideia, sinceramente, era uma coisa... Eu nunca imaginei isso na minha vida. Mas eu entendi que eu fechei aquele ciclo, né? Lá aos 19 anos eu comecei esse ciclo do medo, do câncer, e depois ele aconteceu e eu passei por isso e tantas outras coisas passaram ainda depois. Então eu falei, vamos fechar esse ciclo e mais do que isso, vamos contar uma história positiva, de final feliz, para quem precisa. Se eu tivesse lido um livro desses aos 19 anos, eu acho que eu teria passado por aquele momento de uma forma melhor. Ou talvez até esses 25 anos não tivessem sido tão duros. Então essa foi a ideia, assim, de fechar um ciclo para mim e abrir uma porta para outras pessoas. Então foi interessante. Eu não sou escritora, eu sentei, comecei a escrever, não sabia por onde começava, não sabia como continuava e as coisas foram se juntando até que ele saiu. Ele se chama claramente apenas a minha experiência, né? Cada um tem uma experiência, cada um tem uma série de questões na vida. Essa aqui é só para contar a minha. Ele não passa exclusivamente pelo câncer, ele passa como uma vida inteira pode girar em torno disso e ser muito boa também, ter muitos outros momentos positivos apesar disso. O mais importante disso tudo é ter a consciência de que o câncer não me definiu, não interrompeu uma história ou redefiniu as histórias dos meus filhos. Após 25 anos sob o manto do medo, ele se desfez, simplesmente se desfez, me deixando mais leve, mais amiga, mais positiva e mais generosa comigo mesma, com a certeza de que a minha filha tem a referência do cuidado, da cura e da superação. Primeiro, não desespera. Segundo, acredita nas possibilidades da ciência. Tem cura, pode ser um momento difícil, mas que vai passar. A gente sai disso e a gente pode sair melhor do que entrou. Então, acredita, respira e segue.